Boa noite a todas as estacas da tenda Palavra Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística, neste 28 de agosto, festa de Santo Agostinho. A paz esteja conosco que estamos em Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada estaca se benza com o óleo de Deus Pai. Na testa. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostra a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. Na nuca. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostra a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para mim e me dê a paz. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostre a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva seu rosto para mim e me dê a paz. No pulso direito, o Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor me mostre a sua face e conceda-me a sua graça. O Senhor volva seu rosto para mim e me dê a paz. Agora, para toda a tenda. O Senhor a abençoe e a guarde. O Senhor lhe mostre a sua face e conceda-lhe a sua graça. O Senhor volva seu rosto para ela e lhe dê a paz. Agora para as nossas famílias. O Senhor as abençoe e as guarde. O Senhor lhe mostra a sua face e lhe conceda a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ela e lhe dê a paz. Agora para a terra de Santa Cruz. O Senhor abençoe e aguarde. O Senhor lhe mostra a sua face e conceda-lhe a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ela e lhe dê a paz. Supliquemos agora a Deus Pai para que possamos realizar esta semana de clamor e louvor conforme Ele nos pede. Deus Pai nos dá este comando. Sempre suplicar o fogo do Espírito Santo para destruir o pecado e as suas consequências, isto é, as trevas em sua raiz, para que consigamos desempenhar um bom combate diante de todos e de todos, os perdidos e destruídos. Vamos então ouvir e rezar junto, vem Espírito Santo iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossos caminhos, vem iluminar. Nossas ideias, vem iluminar. Nossas angústias, vem iluminar. As incertezas, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem
Espírito Santo, vem, vem iluminar. Toda a igreja vem iluminar a nossa vida, vem iluminar. Nossas famílias vem iluminar. Toda a terra vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Outro comando de Deus Pai: façam o que peço. Vocês precisam cumprir o que eu peço. O tempo é perigoso para toda a humanidade. A contaminação em todos os pontos da Terra e em todo sentido é desoladora e destruidora. O que Deus Pai pede é o louvor de Daniel, como está descrito na apostila 6, para selamento das estacas e interromper a devastação. Hoje, Deus Pai pede fazer por 7 dias consecutivos, 7 vezes por dia, sendo que o último louvor deverá ser feito no mesmo horário por todas as estacas espiritualmente unidas, pois o plano espiritual está muito devastado. O poder desta oração repetitiva vai recuperar o plano espiritual. Então agora nós vamos executar os comandos que Deus Pai nos pede. Primeiro, clamem 7 vezes por dia com o rosto no chão. Não vos irriteis completamente contra nós. Tende misericórdia do vosso povo, Senhor. Então, neste momento, todos vamos fazer agora. Todos coloquem o rosto no chão e rezem comigo. Vamos rezar 3 vezes com toda a fé. Não vos irriteis completamente contra nós. Tende misericórdia do vosso povo, Senhor. Não vos irriteis completamente contra nós. Tende misericórdia do vosso povo, Senhor. Não vos irriteis completamente contra nós. Tende misericórdia do vosso povo, Senhor. Agora vamos iniciar sobre o louvor de Daniel, tá? Que começamos hoje e irá até o dia 30, sempre às 20 horas. Este louvor, ele clama por milagres para recuperar o plano espiritual na terra de Santa Cruz. Todas as estacas reunidas espiritualmente no mesmo horário, com o mesmo objetivo e com as mesmas orações. Teremos este momento gravado via WhatsApp conforme o roteiro a seguir. Atenda que puder, pode se reunir presencialmente, mas nós todos estamos espiritualmente unidos como corpo místico, executando com todo fervor, com toda a fé e humildade o comando de Deus Pai. Os outros 6 momentos do louvor
deverão ser feitos em horários livres, conforme as condições de cada estaca, podendo em um momento ser feito conforme designado na apostila 6, para o selamento próprio de cada uma, promessa de Deus Pai. Então agora vamos acompanhar e rezar junto o louvor de Daniel. Louvor de Daniel. Convite ao louvor. Daniel, capítulo 3, versículos 52 a 90. Do versículo 52 a 56, fala da centralidade de Deus Pai. Quando eu falo centralidade, a centralidade é o ápice, é o mais alto de tudo e todos. Quando Deus Pai fala na palavra tudo, é toda a criação de sustentabilidade. E todos somos nós, que Ele criou a imagem e semelhança dEle. Depois dos outros versículos, ele coloca muito: bendizei todas o Senhor, louvai e exaltai eternamente. E a palavra bendizer é ter gratidão por Deus Pai, por tudo que Ele fez e faz por nós em toda a história da salvação. Ele fez e faz por nós até hoje. Reconhecer que Ele não deixa de fazer, mesmo quando a gente está em perigo do pecado, Ele nos chama, Ele nos exorta para vir pedir, reparar, desagravar e suplicar uma bênção nova para retomar o lugar de filho. Olha como nós temos que reconhecer quem é Deus Pai, porque hoje está vivendo a ausência de Deus Pai. O ser humano hoje vive a ausência de Deus Pai em todos os lugares, em todo sentido. É nas famílias, é na própria igreja, os ensinamentos, não é isso? É o conhecimento, né, da própria palavra. Depois vem a terra de Santa Cruz, com toda a história da terra de Santa Cruz. Depois vem os 5 continentes à face da terra. Então, esse bem dizer é louvar e dar glória pelas bênçãos e graças alcançadas, recebidas e tomada posse. Quando a gente já faz desta maneira, nós já falamos, nós colocamos Deus Pai como a centralidade, no lugar da centralidade, né? Como não, na centralidade, igual Ele coloca na centralidade, e os coraçõezinhos são as tendas em empenho oracional. E nós, no empenho oracional, bendizendo tudo que os outros filhos não fazem isso. Desde a própria criação, que já está cansada, precisa de uma restauração, porque a ganância está muito grande, né? E por tudo e todos. Eu queria muito falar isso, para o louvor de Daniel não cair no coração com uma coisa repetitiva. E eu vou fazer o louvor de Daniel interagindo com Deus Pai, para mostrar para vocês, porque ele pede muita intimidade nossa na palavra com ele. Ele falou que depois de 8 anos, é impossível a gente não ter esse interagir com ele, essa intimidade com ele. Entendeu, gente? Então, eu vou fazer o louvor de Daniel, fazendo a oração operacional, colocar a oração da palavra, gerando vida divinizada. Entendeu? Eu vou fazer isso agora para vocês. Louvor de Daniel. Convite ao louvor. Daniel, capítulo 3, versículo de 52 a 90. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos e por estardes sentado sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna glória.
Sede bendito sobre o vosso régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Então, aqui nós colocamos o versículo 52 ao 56, ao 55, nós tomamos consciência do lugar que Deus Pai está diante de nós, da centralidade divina, no trono da graça. Quando a gente não der conta, a gente fala, Pai, eu não estou dando conta, eu estou errando, está difícil. Pai, isso está assim, me esvazia. É isso que ele quer da gente. E a gente, quando a gente coloca ele nessa centralidade e mais alto do que nós vamos adquirir força, nós vamos adquirir esperança, fé exercitada, bênçãos e graças alcançadas e recebidas. E eu vou continuar a palavra a partir do versículo 57. Obras do Senhor, bendizei todas ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Eu quero de novo falar com vocês. Bendizer é a gratidão por Deus Pai, por tudo o que Ele fez e faz. Entenderam? Então, olha que coisa linda. Obras do Senhor, bendizei todos ao Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Céus, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Águas e tudo que está sobre os céus, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Todos os poderes do Senhor, bendizei ao Senhor. Olha, bendizer é a gratidão que nós temos, que o poder de Deus está sobre nós. Louvai e exaltai eternamente. Nós te louvamos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem para nós, pela centralidade que o Senhor ocupa, e nós tão pequenininhos diante do Senhor. Sol e lua, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Estrelas do céu, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Ó vós, todos os ventos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. É tudo que gera vida, é sol, terra, água, ar. Olha que lindo! Agradecendo a Deus Pai num grande louvor, Pai, nós te louvamos por tudo isso que mantém a sustentabilidade, o ecossistema que tanta igreja fala, mas deixa de colocar, tantas pessoas falam, mas deixa de colocar o Senhor na centralidade, Pai. Nós sabemos que o Senhor que criou tudo e todos nós. Fogo e calor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o eternamente. Frio e geada, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Frios e aragens, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Gelos e neves, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Quantos momentos nós podemos ter que a temperatura, o cosmo, né, o planeta está totalmente descontrolado. Nós vamos falar em nome deles, em nome dessa sustentabilidade que sustenta a vida. Nós vamos agradecer a Deus Pai essa criação que Ele fez cada dia, cada segundo, cada hora, que Ele foi criando e gestando a criação com a evolução. Tudo numa inteligência divina, não tem palavras para definir o Pai. Por isso nós bendizemos, nós te agradecemos, Pai, em nome de tudo isso. Noite e dias, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Luz e trevas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o eternamente. Luz e trevas, porque nós somos filhos, né? Que fomos criados por Deus Pai, imagem e semelhança dele, mas nossa origem no pecado original nos trouxe os frutos das trevas, mas Deus Pai está diante de nós, tirando cada um de nós dos efeitos das trevas. Às vezes, nós mesmos podemos estar numa situação de pecado e Deus Pai está
nos condicionando, nos divinizando para trazer cada um de nós para Ele. Está nesse processo de divinizar. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, né? Luz e trevas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Raios e nuvens, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Que a terra bendiga o Senhor, e o louve e exalte eternamente. Montes e colinas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Tudo que germina na terra, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Mares e rios, bendizei ao Senhor. A água, gente, a água é a criação. Você pode ver que no planeta, em tudo, no corpo humano, maior quantidade de líquido, de água que existe dentro de nós. A água é toda, fez parte da criação para Deus Pai. Deus Pai tem um carinho muito grande com a água, porque ele pôde expressar vida na água. Por isso, quando eu estou em contato com o mar, às vezes eu nem entro, mas só de eu olhar, eu falo assim: a água é aquilo que o senhor mais gosta, mais ama. E eu sempre falo para ele assim, e ele já me confirmou, que ele fez as águas, quando ele faz o encontro das águas para chegar no mar, ele fez para Jesus. Por isso que Jesus caminhava na areia, em alto mar e tudo, ele fez para Jesus. Olha que coisa linda! Mares e rios, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Fontes, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Pensa um pouquinho, gente. A fonte da água vem de um lugar pequenininho e se torna grande. Olha que coisa linda. Monstros e animais que vivem nas águas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Pássaros todos do céu, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Animais e rebanhos, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. E vós, homens, olha aqui, gente. E vós, homens, filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus Pai, vocês, nós, eu, pequena, fraca, pecadora, bendizei ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu tenho gratidão pelo Senhor. Eu tenho gratidão pelo Senhor em meu nome, em nome da minha família, em nome de cada estaca escolhida por Senhor para essa missão, essa grande missão de reparação, desagravo e súplica, que tem toda uma identidade com o coração de Jesus. Bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Que Israel bendiga o Senhor e louve e exalte eternamente, de onde veio toda a nossa origem, sacerdotes, igreja, bendizei ao Senhor, agradeça ao Senhor, tenha gratidão pelo Senhor, louvai e exaltai eternamente, vós que estáis a serviço do templo, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente, vós que estáis a serviço de uma missão confiada, bendizei o Senhor, louvai e exaltai eternamente. Espírito e almas dos justos. Tem muitas pessoas que reconhecem Deus Pai como única centralidade divina, não está totalmente do jeito que falam, porque nós somos aquele pequeno resto, fruto dessa história da salvação, que fez isso, teve gratidão com Deus Pai, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente a todos os nossos antepassados da história da salvação. Eis-nos aqui, esse pequeno resto, que são frutos de suas orações, e nós vamos agradecer, bendizer ao Senhor, louvai e exaltai eternamente, santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o eternamente. Aqui passa, gente, em toda a hierarquia entre o céu e a terra. Ananias, Azarias e Misael, bendizei ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. E aqui Deus Pai pede, tudo que for dentro do nosso, estiver no nosso coração, em relação à nossa missão, à nossa família, à nossa igreja, a terra de Santa Cruz, os 5 continentes, continente
asiático, continente africano, continente Oceania australiano, continente europeu, continente americano. Bendizei ao Senhor, bendizei, agradecemos ao Senhor em nome de toda a face da terra, de tudo e todos da face da terra, Pai, que o Senhor venha de cima para baixo, Pai, porque o Senhor é a única centralidade. Nós te louvamos, nós te exaltamos eternamente, em nome de todos da face da terra e tudo que nos dá sustentabilidade, porque Ele nos livrou da permanência das trevas. Tomo posse, Senhor, tomamos posse, Senhor, da ausência das trevas, da extinção dos pecados, da extinção dessa vida que nos leva na fragilidade humana a errar quantas vezes o dia inteiro, Pai. Tende piedade de nós. Salvou-nos da mão da morte, tirou-nos da fornalha ardente, né? Como é que fez lá com Ananias, Azarias e Misael. Glorificai o Senhor, porque Ele é bom. Glorificai ao Senhor, Deus Pai, nós te damos glória a Ti, Senhor, como um único Deus verdadeiro, como Deus Criador, no único lugar, Deus Pai, um único Deus verdadeiro, não existe outro. Outro dia eu perguntei assim, Pai, quando eu escrevo na palavra Pai, né, quando Moisés desce, vocês criam deuses, como que pode ter feito isso, Pai? Criar deuses, não era para criar. Eu falei para Deus Pai isso escrevendo, eu no meu pensamento com Ele, porque o Senhor é a única centralidade, o Senhor é único. Ele pegou e colocou para mim, gente, desse jeito. Filha, antes de ter o pecado original da desobediência, vocês eram um equilíbrio diante de mim, dentro do meu desejo de querer divino. Com o pecado original de vocês, vocês tiveram necessidade de buscar alguma coisa para sua centralidade. Foi aí que foi a necessidade de criar deuses. A dificuldade que Abraão teve de caminhar lá, ele falou desse jeito. Moisés, tadinho, sofreu pra caramba, né? Josué, todo o Antigo Testamento. Aí eu falei, agora eu entendi. Porque eu às vezes dá vontade de não escrever, e falou, não, tem que escrever. Porque o pecado original, agora vocês entenderam o que é o pecado original, né? Homens piedosos, bendizei o Senhor. Deus dos deuses, louvai-o, glorificai-o, porque eterna é a sua misericórdia. Então, por pior que esteja o nosso plano espiritual, que nós vamos fazer o combate espiritual em oração, né? Em oração, gente, nós vamos fazer o combate oracional e nós vamos entregar para Deus Pai na palavra. Nós vamos fazer o combate oracional na palavra e vamos entregar para Deus Pai tudo isso. E a gente não pode entrar no plano espiritual, nós não damos conta, nós somos frágeis, né? Então Ele vai dar todas as bênçãos e graças que nós precisamos. Então eu quero colocar desejo e quero colocar para vocês. Eu sou uma formiga debaixo do tapete. Mas quando eu ouço alguém falar que alguma palavra que é colocada, que às vezes é repetitiva, tá voltando tudo atrás e tudo, eu sinto a dor de Deus Pai, porque a gente não sabe o que está falando. Por isso Ele quer intimidade com a gente. No dia que eu falei com Ele, que eu escrevo pequenininho, quem vai ver, a Jaqueline que digita, ela vê lá. Eu ponho bem pequenininho, agora eu ponho normal, porque faz parte da nossa história. Eu não posso falar mais não. Palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos, Pai. Nós te bendizemos, Pai. Nós temos gratidão pelo Senhor. Em nosso nome, tão pequenos e miseráveis, e em nome de todos da face da terra. Amém, Senhor. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Amém, Senhor. Meus irmãos, nossos amigos,
É assim que Jesus, quando ele conviveu com os discípulos que ele chamou, né, para uma missão confiada, foi assim que ele chamou cada um deles. Que quando a gente tem uma intimidade com Jesus, né, com a Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a própria presença de Deus Pai em nós. Nós já somos íntimos dele. Então, que Deus Pai nos abençoe profundamente para deixar-nos de pé com a fé expectada. Com essa fé expectada de pé, cumprindo a missão que Ele tanto nos confiou há quase 8 anos. Nós estamos no mês que nós completamos, dia 31, 8 anos de catequese dada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Amém, Senhor? Amém, Senhor. E eu inicio assim, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando eu faço pelo sinal, a gente às vezes faz rápido, desde que nós aprendemos, a gente sente uma diferença mística dentro de nós, mas hoje é diferente, vocês concordam? Começa a sentir isso, como que é diferente? Porque não o mistério da Santíssima Trindade, pela intensidade da palavra colocada nas entradas para nós, nos deixou verbalizado a presença de Deus Pai em nós. Começa a pensar desse jeito. Gente, eu falo assim porque eu sempre fui catequista. Por isso que eu falo, quando o Sr. Natália fala assim, a mensageira Maria de Lourdes, aí eu falo assim, Pai, eu sou catequista. Como o Senhor me criou para ser catequista? E como eu identifico com isso? Antes eu trabalhava com as criancinhas de 3 até a crisma, né? E agora eu trabalho para mim mesmo, pelas minhas misérias, que eu tenho que esvaziar delas, né? Meu tropeço que eu vou dando, minha tropeçada que eu vou dando, e o Pai fala comigo, Maria de Luz, volta aqui. Eu vou dar um testemunho para vocês dessa semana. Eu não estou falando isso para me engrandecer, não, viu? Eu estou falando porque eu sempre falei para Jesus quando eu tinha uma identidade só com Jesus e não dava o passo para Deus Pai, e dava um passo mais ou menos para o Espírito Santo. Essa semana eu pedi uma minha cunhada lá do Espírito Santo para mandar para mim um remedinho alternativo que chama ômega. E ela tem lá, porque ela é o trabalho dela, né? Lá onde eles têm o estoque, e ela não me mandou. Meu sobrinho veio e ela não me mandou. Aí eu mandei uma resposta para ela assim, se você quer ser bênção, seja bênção na vida do outro, você esqueceu de mandar para mim? E aí minha irmã que estava lá falou para mim assim, me ligou, não falava nada, depois uma hora da ligação dela falou assim, Maria de Lourdes, a Soraya está muito chateada com você. Aí eu falei, o que eu fiz? Aí ela pegou e falou assim, é uma resposta que você deu ela no celular e ela ficou muito chateada. E ela não tá legal com você, não. Gente, passou 2 dias. E eu falei com o pai, eu fiz alguma coisa diferente? Eu fiz alguma coisa errada, pai? Aí ele falou para mim, abre as almas pequenas. Eu abri o livro das almas pequenas. E lá Jesus fala com a Margarida assim, quando vocês não derem conta do seu irmão, não responde o seu irmão com seu humano. Entrega para mim o seu irmão. E eu falei, então eu pequei. Eu errei. Porque eu fiquei, gente, eu estou dando um testemunho de miséria minha. Eu fiquei indignada com a Soraya, por ela não ter feito isso. Aí quando chegou ontem,
antes de eu fazer a palavra, eu falei, pai, eu não posso fazer a palavra sabendo que Soraya está carregando um fardo com a minha presença negativa nela. Eu liguei para ela, custou atender. Aí eu falei para ela assim, ô Soraya, tudo bom? Boa tarde, Deus te abençoe. Eu quero te pedir, e Deus Pai falou, não peça ela desculpa, peça ela perdão. Eu quero te pedir perdão, filha, porque eu fiz uma coisa errada com você. Aí ela pôde jogar tudo que ela estava de ressentimento de mim, entendeu? E eu falei, pode jogar mesmo que eu mereço, eu sou miserável. Eu devia ter feito diferente. E eu sabia que Deus Pai, na hora, gente, me mostrou. Quantas vezes eu estou em Vila Velha e eu falo, Soraya, na hora do trabalho, que você sair do trabalho, me pega aqui, me leva para comprar um remédio, um sabonete, alguma coisa. Ela nunca me negou. Você entendeu quantas vezes a gente erra? Eu, essa miserável. E olha, gente, ela deu muito, como se fosse assim, ela falando comigo, que ela tinha o poder de falar comigo como que eu tenho que ser. E eu abaixei a cabeça e ouvi tudo, mesmo com a minha dificuldade de ouvir no meu ouvido. Eu estou passando por momentos difíceis também. E depois eu vi que a alma dela estava aliviada. E ela falou comigo, vou guardar suas ômegas todas aqui, quando você vier aqui eu vou te dar. Eu falei, Deus te abençoe, minha filha, mas pode ficar tranquila que se eu for um dia, e se eu não tiver dinheiro, eu vou te pedir para você comprar para mim. Ela riu até e aliviou. Você entendeu como que Deus Pai quer a nossa intimidade com Ele? E como nós erramos quantas vezes por dia? Ou às vezes nem sabemos. Eu pensei que eu estava ensinando ela a ser mais, doar mais do que, porque ela tem muito. E nem assim, porque o dono de muito, de tudo, é só Deus Pai. E de tudo que eu aprendi é isso. Deus Pai me ensinou que tudo que eu não der conta em relação ao meu irmão, eu não vou de frente a ele, não vou julgar ele, eu não vou fazer. Eu vou entregar o meu irmão para ele. Ele vai saber a melhor hora. E que eu peço ao Pai que eu saiba fazer isso, gente. E que vocês saibam fazer isso. E Deus Pai tá pedindo demais nas entradas dele, a intimidade dele conosco, porque ele quer nos educar individualmente para nós conseguirmos anelarmos uns nos outros para grudar nele, para estar neste momento do agir oracional. Olha para vocês verem quanto tempo Deus Pai trabalha para a gente. Existem dois focos de todo o empenho de Deus Pai para nós. Um é a gente conhecer Ele e trabalhar o nosso eu com Ele, junto dele, 24 horas. Até a hora de dormir, que se eu dormir e sonhar com alguém que me fez mal e me der raiva, eu volto para mim e falo, Pai, me dá um socorro aqui. Aconteceu isso comigo, eu sonhei isso. Entendeu? Tudo isso ele quer trabalhar o nosso individual para depois a gente estar diante dele e ao mesmo tempo trabalhando nós mesmos, nós estamos no plano humano para estar reparando, desagravando e suplicando. Agradecendo, muitas vezes ele fala de agradecer, porque muitas vezes ele me deu a graça e eu falei, Pai, obrigado por o Senhor ter me dado essa luz divina para fazer isso. E condicionar as bênçãos para essa minha irmã, que é minha cunhada, e para mim mesmo, não fazer de novo. E se eu fizer de novo, Pai, me dê sua mão, eu errei de novo. Por isso que fala na palavra, eu vim para os pecadores. Não tenham medo dos pecados de vocês, mas entregue esses pecados para mim e ligue em mim para aprender como agir diante de tudo e todos.
Amém, Senhor. Bênçãos implantadas, graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Pai, e que a gente consiga cumprir a missão que o Senhor nos ensinou. E eu vou falar mais uma coisa com vocês. Não ligue, eu não sou formada em, como é que fala, comunicação nem nada. Se eu falar alguma palavra errada, alguma coisa, perdão, misericórdia para vocês. Eu estou só falando que Deus Pai vai colocando para mim, porque nós temos que ficar na mesma intensidade, na intimidade com Ele. Todas as vezes que eu vou fazer a palavra, tem 8 anos isso, né? Tem 8 anos de dias, de anos, eu faço essa oração da Sagrada Face de Jesus, antes da leitura da palavra. E sempre o Pai fala para mim, grava essa palavra, coloque para as estacas, para que não faça esta palavra mecanicamente, mas que faça essa palavra sentindo o sentido dela, o que ela tem que fazer dentro do coração de vocês, eu estou incluída, eu sou miserável também, para poder estar me servindo, senão vocês não vão estar em estado de bênção e graça. É essa aqui, olha. Meu Senhor e meu Deus, ao te contemplar, te adoro e te agradeço pelo teu infinito amor e misericórdia para conosco. Meu Senhor e meu Deus, ao te contemplar, te adoro e te agradeço pelo teu infinito amor e misericórdia para conosco. Isso é Deus Pai falando conosco. E Ele, quando eu faço, Ele frisa isso, sou eu que estou falando. Tu, ó Jesus, realizaste plena e perfeitamente a missão que Deus Pai te confiou. E nessa hora eu faço a reflexão. Pai, agora eu estou entendendo. O Senhor verbalizou Jesus num humano perfeito entre nós, para a gente não ter desculpa que o nosso humano é fraco e miserável. Ele veio até nós e recebeu todas as consequências dos nossos pecados, da nossa limitação humana. Eu sempre penso neste foco, eu acredito que cada estaca pense desta forma. E muito mais com focos que Deus Pai permite a vocês e que eu não sei e preciso que nós estejamos anelados para que vocês possam passar um a um e nos completarmos para ser melhores. E continua assim: agora te suplico, ó bom Jesus, para ajudar a nós da tenda Palavra Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística. De novo eu paro e faço a reflexão na minha alma. Agora eu te suplico, ó bom Jesus, para ajudar a nós da tenda Palavra Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística. Aí eu penso, tenda, palavra, Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística. Cada situação real verbalizada diante de nós. E a palavra nos educando, nos catequizando, nos evangelizando, nos colocando no lugar de filhos, como Deus Pai fez com Abraão e fez com toda a linha da salvação, que veio caminhando e chegou até a nossa geração. Eu sempre fico pensando nessa forma e eu acredito que vocês também vão pensar de formas mais profundas, que eu não sei, mas eu preciso saber. E ele fala, a realizar também plenamente a extraordinária missão que Deus Pai nos confiou. E Deus Pai pede agora para eu repetir este parágrafo. Agora te suplico, ó bom Jesus,
para ajudar a nós da tenda Palavra Eucaristia, Nossa Senhora Rosa Mística, a realizar também plenamente a extraordinária missão que Deus Pai nos confiou. Pensem bem, gente, extraordinária missão que Deus Pai nos confiou. Tu és por determinação do Pai, Deus Pai, a cabeça da nossa embarcação. Lá no início, ele nos deu uma embarcação que a gente não entendia nada, nada. Tão pouco tempo que a gente foi entender. A gente recebia sem entender, mas recebia. Com a companhia de tua e nossa mãe, Nossa Senhora Rosa Mística, com tudo que envolve a manifestação de Nossa Senhora Rosa Mística sobre a face da terra, para que nós, filhos tão pequenos, incandescentes e fervorosos, grudados em Deus Pai, anelados firmemente entre nós estacas, num só coração, num só coração. Então é para todas as tendas, tendas de Belo Horizonte, do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste. Não existe diferença entre nós. A diferença está na centralidade divina que é Deus Pai. Esta é a diferença maior. A diferença verbalizada, humana, quantas vezes meramente humana, somos nós. Quando nossas estacas, quando a gente está vendo que uma estaca está caída, pensando que a verdade é dele, vai lá, ore por ele e fala: Pai, vem correndo, vem correndo. Tá difícil, eu não vou responder ela como merece, não, como o meu humano vai fazer, não. Vem, Pai. Perdoa misericórdia pelas minhas misérias, mas vai até a miséria dela, levanta ela e faz de nós uma estaca só diante do Senhor. Por isso eu falo, tu és por determinação do Pai, a cabeça da nossa embarcação, que é Jesus, com a companhia de tua mãe, Nossa Senhora Rosa Mística, para que nós, incandescentes, fervorosos, grudados a Deus Pai, anelados, firmemente entre nós estacas, num só coração, pela caridade fraterna, possamos realizar o projeto e o sonho de Deus Pai, isto é, pela intensa atividade oracional, isto é, pela intensa atividade oracional e na obediência aos seus comandos, na humildade de servos, na humildade de ser estaca diante do Senhor e na fé expectante, trabalhar para salvar todos os que ainda possam serem salvos, Pai, na terra de Santa Cruz, Pai, e em toda a superfície da terra. Gente, superfície da terra são 5 continentes, para a maior glória da Trindade Santa, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Perdão, misericórdia pelos meus pecados, pelas minhas misérias. Me ajude a esvaziar do meu humano meramente humano, Pai. E que isso aconteça com cada estaca, Pai. E que isto aconteça com todos os seus filhos, Pai, que serão resgatados desse caos tenebroso, como o Senhor fala nas entradas, humano, meramente humano. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E Deus Pai me pediu que eu gravasse um pouco a palavra e fizesse uma intimidade igual eu consigo fazer com Ele, pela graça de Deus, Ele me chamando a minhas misérias, para mim ser melhor, porque Ele quer ver todos nós desta maneira. Ninguém vai responder ao outro simplesmente sozinho. Deus Pai nos quer intimamente conversando, que ninguém
na sua casa, na sua família, não sabe o que você está pensando e seu pensamento está nele, vendo a sua própria família, vendo as próprias realidades, conversando com ele e falando: eu te entrego. Eu lembro quando Deus Pai colocou numa das entradas: eu não quero que vocês entrem no plano espiritual, vocês não darão conta, vocês não dão conta. Bênçãos e graças alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Eu não quero falar mais, não. Eu quero que isso chegue a vocês, se assim for do desejo e o querer do nosso Deus Pai, porque Ele existe. Ele existe. Ele existe. Amém, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Santo Espírito. Vem sobre a tenda. Palavra Eucaristia. Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja, atingindo toda a face da terra, onde nossas famílias estão inseridos nessas bênçãos e graças implantadas, alcançadas, recebidas e delas tomamos posse. Nós te entregamos o Pai, Filho, Espírito Santo, todos nós juntos. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela sua bondade. Nós te louvamos, Senhor, pela sua existência, por saber, mas sua existência, Senhor, existe, mas por sabermos, através do Senhor mesmo, com essa catequese que o Senhor nos dá na palavra, que o Senhor existe, que o Senhor está conosco, que o Senhor está caminhando cada passo conosco, como o Senhor termina na palavra sempre assim: abençoo, vejo e acompanho cada um de vocês no seu esforço humano divinizando. Os corresponderei, os completarei. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, te glorificamos. Nós estamos abertos diante da centralidade única que é do Senhor. Do Senhor. Nós te amamos e te adoramos. Que todas as estacas neste momento, a partir de agora, em vários momentos, está trabalhando, está caminhando, está fazendo uma caminhada, lavando uma louça, passando uma roupa, trabalhando no trabalho para poder ter o fruto de dinheiro para ajudar em casa. Mas dentro de nós falarmos para o Pai: glória a ti, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos, Pai. Eu louvarei, eu louvarei, louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Nós louvaremos, nós louvaremos, nós louvaremos, Senhor. Nós louvaremos ao meu Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos, nós te louvamos, nós te trazemos para a nossa centralidade humana divinizada. Nós estamos diante da centralidade divina de toda a face da terra, diante do Senhor, única centralidade divina. Nós estamos aqui, Pai, por nós e por todos aqueles que não conseguem enxergar dessa forma. Mas nós te entregamos todos eles, Pai, para junto de nós fazer um louvor só. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridas tendas do Brasil, as estacas se unem ao lindo louvor de Daniel. Queremos agradecer aos coordenadores com suas estacas da terra de Santa Cruz, que deram seu sim à missão que Deus Pai nos confiou. E pedindo humildemente a Ele que nos capacite para realizarmos o seu sonho, na obediência de sua vontade, sob a luz do Espírito Santo, com a intercessão de Nossa Senhora Rosa Mística.
Hoje agradecemos o interior da Grande São Paulo e Santa Catarina e também Cornélio Procópio, no Paraná. Cidade de Indaiatuba, com a coordenadora Selma Maria de Souza da Silva, com suas estacas Geralda Lara Gomes, Tereza dos Santos da Silva, Elizabeth dos Santos, Célia dos Santos, a tenda oracional, essa tenda é do coordenador Everaldo Expedito, com suas estacas Edis Altimari Roverati e Benedita Maria Cardoso Freire. Cidade de Campinas, coordenadora Aparecida Emília Souza de la Via, a nossa querida Cida, com as suas estacas Patrícia Cuelbas Pérez, Estela Aparecida Cuelbas, Pedro Aparecido de Oliveira, Neide Prado de Oliveira, Maria Eduarda de la Via de Oliveira, Carina Cecília de Oliveira, Milton de Oliveira Vieira, Luana Santos de Oliveira, Ana Lúcia de Oliveira Maziero, Eduardo Augusto de Oliveira, Ademair Gonçalves Teixeira Mendes, Cícera Aparecida Santos Vieira, Maria Lereudes da Silva, Fernando Henrique Oliveira e Durvalina de Souza Benevito. São Lourenço da Terra, com a coordenadora Marta Jurema de Aguiar, Aparecida Coelho de Aguiar, Maria das Graças de Oliveira Silva, cidade de Juquitiba, Eliana Solano Gomes, irmã Solano, Érica Mendes Arruda, Ângela Mendes, Emanuele Cristina Mendes dos Santos, Eduardo Mendes Arruda, Lavínia Mendes de Arruda. Santa Catarina, Jaraguá do Sul, com a coordenadora Yara Rudolfi e suas estacas Áurea, com seu esposo Theo, Josilei de Souza Alves Elias e Calian Baker. Paraná, Cornélio Procópio, com a coordenadora Maria Aparecida de Souza Ferreira
e suas estacas: Maria Regina de Souza Brito, Ana Lopes de Macedo, Alice de Souza Hernandes, Helena de Souza, João Luiz de Souza, Maria Terezinha Busquim. Obrigado, queridas estacas, pelo seu amor, pelo seu sim a Deus Pai. Que Ele não vença em generosidade, derramando muito amor a cada um que deu o seu sim a essa grandiosa missão. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Encerremos com o hino da tenda. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia.